O câncer tem cura e a nutrição adequada é fundamental para a melhora da imunidade, do diagnóstico, a cura dessa doença. Bom dia, hoje eu vou conversar com você sobre uma das frutas extremamente interessantes para os pacientes com câncer, até mesmo para os pacientes que não têm um câncer, que é o famoso cranberry, as famosas berries, né? Essa frutinha eu tive a oportunidade de comer ela direto do pé. Eu coloquei no meu story o pé de cranberry, assim como as frutinhas. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Algumas pessoas fizeram perguntas sobre fertilidade, outras pessoas fizeram sobre a quantidade. Eu vou aproveitar também para responder aqui durante a live e demonstrar qual que seria o papel dela, qual que seria a maneira correta de usar e de que forma que ela pode nos ajudar a possibilidade de tratamento do câncer, né? Então eu vou deixar aqui a oportunidade de vocês me ajudarem a falar se o som está bom, se a imagem está boa, né? Deixa eu aproveitar para escrever aqui o tema da live e deixar fixado para todos enxergarem. Isso é importante para a gente se comunicar. E quem quiser fazer um bate-papo comigo ao vivo também é muito bem-vindo. Então, vai ser hoje sobre cranberry cancer, né? Eu deixo aqui já fixar essa informação e aí vocês vão me perguntando, vão tirando dúvida, trocando uma ideia sobre esse assunto extremamente interessante que é o cranberry e o câncer. Quando a gente fala do cranberry, ou seja, dessa fruta, e a gente analisa a composição nutricional dela, a quantidade de vitaminas, minerais, de acordo com as tabelas de composição alimentar dos Estados Unidos, é muito pequena. A gente não tem quantidades significativas de vitaminas do complexo B, de vitamina A, D, E, K, a quantidade é bem pequena. E quando a gente fala dos minerais também, que eu achei bem interessante isso, ela não é tão rica ou fonte de vitaminas ou minerais. Ela tem essas substâncias, mas o que a gente tem percebido mais é o papel funcional dela e é isso que eu vou abordar daqui a pouquinho com vocês. Quando a gente fala da presença de carboidrato pequena, né, 10 gramas a cada 100 gramas, é quando ela vai ser desidratada que vai aumentar um pouquinho essa quantidade de carboidrato. Eu aproveito aqui durante a apresentação para ouvir de vocês se o áudio está bom, se a imagem está boa para vocês. Isso é importante para a nossa comunicação do áudio e do vídeo. Que legal. Deixa eu ver se eu consigo fixar agora o comentário. Por incrível que pareça, ele não está fixando, mas não tem problema. E aí a gente tem algumas ações que são importantes do cranberry em relação ao câncer e até mesmo em relação à infecção urinária. Eu vou começar falando do que já tem bastante estudo, que por conta da observação dos índios, né, nos Estados Unidos, eles tinham o hábito de consumir o cranberry e percebiam que quando consumiam o cranberry não tinham infecção urinária, não sentiam as dores comuns nas pessoas que têm infecção urinária. Existe uma substância proantocianidina, que é uma das principais substâncias que têm sido estudadas no cranberry. A gente também encontra no mirtilo, a gente encontra na semente de uva e outros alimentos, chás. E essa substância ela está associada a diversas ações, desde a ação antimicrobiana, ela está associada à situação do câncer em si e da imunidade. Então a gente tem esses três principais papéis aí do cranberry. A ação contra o câncer, a ação de melhora da imunidade e a ação diretamente sobre as bactérias que possam trazer algum mal para a saúde, antimicrobiana. Dessa maneira, eu vou começar falando um pouco com vocês sobre esse papel papel antimicrobiano, né?
existem bactérias que causam infecção, e aí bactéria e fungo. Se a gente fala do fungo, a gente vai pensar na Candida albicans, que é um fungo, que também traz problema de afta na boca, né? A gente vai ter o problema da candidíase oral. Essa é uma situação delicada para paciente com câncer, então a gente toma bastante cuidado com isso. E outra situação é da infecção urinária. Então tem estudos demonstrando que a proantocianidina, ela atrapalha a fixação tanto do Candida albicans na boca quanto no sistema urinário. Então, para que ele possa agir, ele precisa ter contato com a mucosa, não só da boca, mas do sistema urinário. Dessa maneira, se eu atrapalho essa bactéria, se eu atrapalho esse fungo a ele se fixar nessa parede íntima do corpo, eu evito dele fazer doença, dele trazer algum mal. É muito comum mulheres que consomem cranberry dizerem que quando consomem durante o tempo, diminuem os episódios de infecção urinária ou eliminam esse problema de infecção urinária. Olha que incrível. Então a gente tem uma das substâncias, a proantocianidina, agindo dessa maneira, evitando que esses fungos, essas bactérias possam se colonizar. A E. coli é uma bactéria que causa bastante problema de infecção urinária, a Candida albicans também causa bastante infecção urinária, e se a gente vai pensar na candidíase oral, também ela vai trazer um mal para o paciente em câncer, principalmente quando a imunidade dele está baixa. Então eu tenho esse papel extremamente importante, antimicrobiano, do cranberry, seja a pessoa consumindo ele cru, seja ele consumindo ele desidratado. Me perguntaram sobre a quantidade que consome dele, mas normalmente se uma pessoa, um adulto, consegue consumir uma colher de sopa cheia dele desidratado, ou eu consumo 2 colheres dele in natura, ele vai trazer esse efeito de proteção para o organismo. É claro que esse efeito ele não é imediato, não é a pessoa tomou como um remédio para dor de cabeça e a dor de cabeça sumiu. Você vai precisar fazer um consumo pelo menos de uns 7 dias ou mais dessa substância para você começar a ver os efeitos dela. Ela não é tomou e passou a dor de cabeça. Você precisa consumir pelo menos uns 7 dias para começar a perceber esses efeitos. O único cuidado que a gente pede é quando o cranberry é desidratado, a quantidade de açúcar dele é bem mais alta. Então, fazer o controle dessa glicemia, prestar atenção junto com o médico endocrinologista ou o médico que acompanha vocês, para que possa fazer o equilíbrio dessa glicemia de maneira saudável e adequada. Então, eu já trago o primeiro efeito, né, do cranberry, que seria antimicrobiano. Eu vou impedir que essa bactéria ela se fixe na mucosa, ela se fixe no sistema urinário. E eu tenho outra bactéria também que eu vou comentar, que é o seguinte, existe uma bactéria chamada Streptococcus mutans. Talvez esse nome não seja familiar para você, mas ele é muito familiar para as pessoas que têm cárie no dente. Uma das bactérias que faz cárie no dente é a Streptococcus mutans. Então veja que incrível. Alguns estudos já estão apontando que quem tem o hábito de consumir cranberry, ele atrapalha a ação dessa bactéria. Não estou falando aqui para parar de escovar os dentes, de fazer adequada higiene bucal. Ele é um coadjuvante, ele é um aliado, né? Assim como o flúor é um aliado para a proteção dos dentes, a proantocianidina também parece ser um aliado para impedir que essa pessoa desenvolva cárie. E falando de nutrição e cárie, até aproveitando esse espaço, quando você tem um bebezinho que de 0 a 30 meses, ou seja, de 0 a 2 anos e meio, a mãe não oferece açúcar, que é um alimento que não precisa ser oferecido nem para criança nem para adulto, você atrapalha a colonização do Streptococcus mutans nos dentes. E se o Streptococcus mutans, que é uma bactéria que faz cárie, ela não aparece nesses primeiros 30 meses de vida, a chance dessa criança desenvolver cárie ao longo das décadas é muito, mas muito, muito pequena. Veja que interessante. Então, o hábito alimentar, o hábito de reduzir o açúcar nos primeiros meses de vida, eu consigo fazer com que esse dente fique mais saudável ao longo de toda a vida. Isso já com comprovação científica. E aí a gente fortalece, seja para a criança que já consegue mastigar essas frutinhas, né?
E para o adulto e o adolescente que perceba a necessidade disso, eu trago mais vantagens, mais saúde, mais nutrientes antioxidantes para a proteção desse organismo. E aí a gente chega a gente não, eu, né? Eu chego com vocês nessa questão das outras atividades, e aí eu vou comentar sobre o papel da imunidade, né? Quando a gente fala de imunidade, eu gostaria que você pensasse nas células brancas, nas células de defesa. Nesse exército branco, existem diferentes tipos de soldados e generais, e aí a gente tem um soldado que é chamado de macrófago. Não precisa guardar esse nome, é só para que eu possa ilustrar o que eu vou falar. Alexandre, o que o macrófago faz? O macrófago é o cara da linha direta de batalha, que ele vai abraçar esse inimigo e engolir ele. É como se fosse um bicho-papão do nosso exército de defesa. Então ele vê um vírus, um fungo, uma bactéria, ele vai e abraça esse inimigo. Ou até mesmo ele vê uma célula em formação com problema, ele vai lá e abraça essa célula, engloba essa célula. Existe esse efeito também do próprio macrófago. Então, o papel do cranberry para o estímulo do macrófago é muito intenso. Talvez esse seja um dos mecanismos que possa atrapalhar novas células de câncer a serem formadas e desenvolver metástase. Talvez. Então, a literatura tem estudado a proantocianidina no papel do estímulo do soldado, que eu vou chamar aqui de bicho-papão. Ele engole o inimigo, esse inimigo pode ser uma célula de câncer, atrapalhando que haja metástase e outras situações. Então, pode ser um aliado. Eu posso também valorizar a questão não só do estímulo do sistema imune, mas existem alguns mecanismos celulares que vão formar câncer. Por exemplo, se eu pego uma célula saudável e eu começo a oferecer muitas substâncias tóxicas para elas, por exemplo, substâncias antioxidantes. Onde que eu vou ter substância antioxidante, Alexandre? Tem pesticida, tem inseticida, tem fungicida que estão presentes em muitos alimentos. A gente tem a presença do próprio oxigênio, a gente tem presença de aditivos alimentares de produtos alimentícios, ou seja, desses produtos industrializados como salsicha, linguiça, presunto, apresuntado, e aí daí por diante refrigerante, né? Todos esses alimentos têm bastante aditivo e podem causar oxidação nessa célula. A própria respiração, a gente oxida a célula, isso é um processo natural, mas eu preciso ter protetores no meu organismo para que essa célula não enferruje, né, entre aspas, não oxide e não forme câncer. E a proantocianidina, ela é um antioxidante poderoso, é um antioxidante potente. Ele é um composto polifenol, né, um composto fenólico que a gente fala, e ele pode proteger contra a ação oxidante que ocorre nessa célula, por conta da má alimentação, por conta de outras situações que a gente talvez não tenha até mesmo controle. Dessa maneira, quando a pessoa consome, ela vai proteger essa célula para que ela não seja danificada e forme o câncer. Então a gente tem outro espaço importante, que é uma das partes onde mais está sendo estudada sobre a questão da formação do câncer, que é a oxidação. Se eu consumo um alimento que tem um poder antioxidante, eu posso prevenir a formação do câncer ou posso também prevenir a formação de novos cânceres para a pessoa que já teve essa doença. Dessa maneira, eu acabo fechando todo um ciclo de benefícios para o consumo dessa substância chamada cranberry. Onde que você pode encontrar para consumir? Existem várias casas de produtos naturais, né? Campinas tem, São Paulo tem, grandes cidades tem, pequenas talvez a gente encontre nessas lojas de produtos naturais. O próprio cranberry desidratado, in natura é mais difícil encontrar. Algumas cidades têm o pé do cranberry e a pessoa poderia consumir ali, essas frutinhas, poderia ter acesso. E esse alimento, né, é extremamente interessante para a saúde. Imagine a pessoa passando por um período em que ela tem baixa imunidade, né, é comum isso na quimio-radiocirurgia, e ela desenvolve uma infecção urinária.
Claro que o médico precisa tomar os cuidados devidos, até mesmo o uso de antibiótico quando necessário, mas esse alimento pode ser uma forma de prevenção desse paciente que está com infecção urinária de progredir essa infecção. Por exemplo, quando a gente cuida de pacientes idosos, é muito comum a infecção urinária. Então, esse paciente idoso está com câncer, que é uma idade onde, infelizmente, o câncer ele ganha mais presença, né? Quando a pessoa está mais idosa. E ele tem uma infecção urinária. Só dele tomar, existe suco de cranberry, tomar 100 ml do suco de cranberry por pelo menos 7 dias, é uma maneira de prevenir novos episódios de infecção. Então, eu vou prevenir esses episódios. A infecção causa muita dor, então eu vou trazer um conforto para esse paciente e fazer com que ele se sinta melhor, oferecendo um alimento nutritivo, um alimento saudável. Se ele não tiver acesso ao suco do cranberry, que 100 ml por pelo menos 7 dias já é um benefício, ele pode consumir uma colher de sopa dele desidratado ou duas colheres de sopa cheia dele in natura. Essas 3 formas são maneiras positivas da pessoa incluir mais antioxidante, dentre eles a proantocianidina, que é um dos mais poderosos antioxidantes que a gente tem no cranberry. Também encontramos no mirtilo, também encontramos na semente de uva, no chás e outros alimentos também são possíveis ser encontrados. Se alguém quiser fazer alguma observação e pergunta, fica à vontade, eu vou aproveitar para responder uma das perguntas de uma das pessoas que escreveu para mim ontem, que ela perguntou sobre a relação do cranberry e fertilidade. Olha que interessante isso. Existem diversos profissionais que têm indicado para fertilidade, eu respeito o posicionamento deles, porém quando a gente vai buscar na literatura, eu não encontrei nenhum respaldo forte para que o consumo de cranberry possa realmente melhorar a fertilidade, visto que, se eu falo de fertilidade, é muito complexo esse assunto, é muito amplo, existem diversos motivos que podem causar infertilidade, má alimentação é um deles, só que no cranberry eu não encontrei nenhum respaldo forte a ponto de falar, você consome cranberry e a partir de agora você vai ter uma fertilidade melhor. Se eu for pensar na composição de dois nutrientes que estão muito relacionados à fertilidade, vitamina E e vitamina B12, a quantidade de vitamina E é insignificante no cranberry e a B12 e a B9, né, a B9 também está muito forte a fertilidade, ela é zero. Eu tenho 0 miligramas de vitamina B12 e B9 no cranberry. Então, se eu fosse pensar nesses 3 nutrientes, vou colocar B12, B9 e vitamina E. Os 3 têm a quantidade insignificante para que eu possa até mesmo fornecer a quantidade natural para um organismo funcionar bem. Então, nesses 3 nutrientes não tem. E pesquisas associando fertilidade e cranberry, eu não encontrei nenhum respaldo científico forte a ponto de falar, consuma cranberry que agora a sua fertilidade vai mudar. Contudo, o cranberry é uma fruta interessante, ela pode e deve ser consumida, não necessariamente para a fertilidade, mas para outros benefícios, como eu comentei com vocês. O benefício de evitar infecção urinária, o benefício de proteger contra o câncer, o benefício de estimular a imunidade a combater o fungo, o vírus, a bactéria, todos esses 3 papéis já são bem documentados e conhecidos. Então esse eu acho que é o efeito especial. É muito comum, às vezes, quando a gente não acha benefício no alimento para aquilo que a gente está estudando, por exemplo, fertilidade, e a gente excluir esse alimento. Também não vou consumir mais. Não. Por exemplo, a mulher é muito comum, ela tem infecção urinária. Isso é extremamente desagradável para a mulher. E se ela percebe que o cranberry pode ser um aliado dela, ela começar a consumir essa fruta vai trazer mais benefícios para ela do que a gente focar necessariamente num tipo de situação que ela esteja vivendo. Eu vou oferecer uma cobertura de proteção para ela nesse momento em que ela não consegue, infelizmente, consegue engravidar, mas eu consigo fazer uma cama de proteção para outras situações que são importantes para a vida dela.
Então, eu pessoalmente não faço essa exclusão de algum alimento porque ele não traz o benefício que eu queria. Ele pode fazer parte da alimentação, se a pessoa não gostar, existem outras opções, como o mirtilo, né, que é o blueberry, existe a opção de alguns chás, existe a opção de semente de uva, que tem bastante essa substância, uma quantidade bem interessante, e ela pode incluir durante o café da manhã dela. Você come com iogurte, põe alguns cranberries desidratados, ou você vai fazer uma salada e você também pode colocar ele na salada, ou você vai fazer ele no jantar e também consome até mesmo junto com arroz, né? Tem pessoas que gostam do arroz com alimentos doces, por exemplo, frutas desidratadas como uva passa. Tem outras pessoas que não gostam. Fala assim, não, pelo amor de Deus, ó, o arroz para mim tem que ser salgado. Eu não gosto que coloque doce, mas aí vai da criatividade de cada um. Posso usar em diferentes refeições e posso comer ele até sozinho, isolado, sem a presença do iogurte, sem a presença da salada ou sem ele misturado ali no arroz, né? Isso daí vai da escolha de cada pessoa, de cada paciente, para que a gente possa ter uma nutrição adequada. No diabetes, como eu fortaleci para vocês, eu vi a quantidade de açúcar, em 100 gramas eu tenho 10 gramas, então normalmente uma unidade de insulina consome 15 gramas de carboidrato, então se eu fosse pensar de maneira geral, varia de pessoa para pessoa, eu teria uma unidade de insulina para cada 100 gramas de cranberry, de maneira geral, porém se ele for desidratado, a quantidade é extremamente alta, eu saio de 10 e vou para mais de 100 gramas, de 100 gramas não, eu vou para uma quantidade de 30 gramas de carboidrato, né? Então é extremamente alto. 100 gramas eu tenho 30 gramas desse carboidrato, ou seja, eu acabo tendo o dobro de açúcar e indiretamente eu teria a princípio que até dobrar a quantidade de insulina, lembrando que essa é uma prerrogativa do médico, eu estou trazendo apenas um olhar geral, um olhar didático, para que você possa discutir e conversar com ele a melhor estratégia. Em que situação que o câncer está muito associado ao diabetes? Em especial pacientes que retiraram o pâncreas. Né? Existem pacientes que têm câncer de pâncreas e você tira a cabeça do pâncreas. É na cabeça do pâncreas onde existe a maior produção de insulina. Dessa maneira, se você tirou a cabeça do pâncreas, pode ser que você desenvolva o diabetes iatrogênico, né? Ou seja, causado pela ação médica. Ele desenvolveu diabetes, essa fruta ainda é interessante, porque esse paciente talvez possa ter que fazer uma quimioterapia, e aí eu posso ter candidíase oral, e o cranberry vai ser um aliado, ele pode ter infecção urinária, ele vai ser aliado, e eu quero prevenir que ele tenha novos cânceres, e pode ser uma tentativa para isso. De maneira alguma eu estou falando que o cranberry é um super-herói, é um salvador, mas ele pode ser um aliado da boa alimentação e ele faz parte de uma alimentação saudável. Então, eu gosto de valorizar essa relação de alimentos como protetores de saúde, como promotores de saúde, e não um alimento que sozinho vai ter esse poder, essa possibilidade de curar o câncer. Por sinal, eu não segui esse exemplo de que a nutrição sozinha vai curar o câncer. Se eu não seguir isso para minha vida, desde os 14 anos de idade, eu pessoalmente não me sinto seguro para você fazer a mesma coisa. De acreditar que a nutrição sozinha não precisa de ninguém, não precisa de químio, não precisa de rádio, não precisa de cirurgia, para que você possa se cuidar. A nutrição é e foi um principal aliado para o tratamento do câncer e para os milhões de pacientes hoje que tratam câncer, não existe tratamento bom e excelente se não tiver nutrição adequada. Vou repetir. Os milhões de pacientes que tratam de câncer no Brasil e no mundo, que desejam um bom e um excelente atendimento, não conseguem isso se não tiverem nutrição adequada. O paciente, infelizmente, morre de desnutrição e de outros problemas de saúde antes mesmo de começar o tratamento. Por sinal, se eu tenho baixa imunidade, eu nem entro na fila para fazer quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. O cirurgião ou o médico que está acompanhando impede o tratamento dessa pessoa que não tem imunidade boa.
E a alimentação é o grande aliado da imunidade. É a grande esperança para que a gente melhore a imunidade desse paciente, para que ele faça um excelente atendimento durante a quimioterapia, radioterapia e cirurgia. E mesmo que não estejam nessas fases, a baixa imunidade também parece estar associada a mais metástase, parece. Não estou falando que isso é com certeza. Então é muito importante que a gente mantenha sempre a imunidade boa para proteger esse organismo contra outros prejuízos à saúde, que só quem teve câncer entende bem essa realidade, essa situação do quão é perigoso a gente ter que se submeter novamente a outros procedimentos que são necessários, mas muitas vezes poderiam ter sido evitados. Então eu aproveito para convidar vocês para acessar meu canal do Telegram. Quem não conhece, o Telegram é um aplicativo parecido com o WhatsApp, na minha opinião, melhor do que o WhatsApp. Por qual motivo? Porque eu consigo mandar todo o conteúdo para vocês que eu tenho nas redes sociais, com a vantagem que eu sempre faço alguns comentários por áudio, para que você tenha uma informação a mais do que eu coloco aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então você tem a possibilidade de ter um conteúdo maior e ajudar a melhorar a sua imunidade do diagnóstico à cura da doença. Aproveito também para fazer um convite, porque hoje à noite, às 20 horas, eu vou fazer uma live com o Renner, que é o acupunturista, e nós vamos falar sobre alimentação saudável, sobre acupuntura e a parte emocional, que é extremamente importante ser bem desenvolvida. Então, hoje à noite, às 20 horas, aqui no meu canal, liga no canal, a gente não fala o canal, né, mas é no meu perfil do Instagram, às 20 horas eu vou estar conversando com o Renner, para que a gente possa esclarecer e trazer mais informações sobre qual que é o papel da alimentação, ou seja, da nutrição e da acupuntura em relação às emoções. E isso eu acho que é muito válido para o paciente com câncer, principalmente porque essa alteração do humor e das emoções é muito intensa no paciente com câncer por conta dos procedimentos que ele faz. São vários procedimentos extremamente intensos, né, que muitas vezes desgastam o organismo, são necessários, mas desgastam, e a gente precisa buscar esse equilíbrio emocional, buscar esse bem-estar, essa saúde mental. Então aproveito para fazer o convite de hoje à noite, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as emoções. O Renner é um amigo que eu fiz aqui nesse universo virtual. A gente já fez uma live no passado, está gravado no canal dele, é rennerfilho.acupuntura, se eu não me engano o perfil. E nós conversamos sobre a questão da imunidade, alimentação e acupuntura. Quando nós fizemos a live, que foi na quinta passada, ela interrompeu várias vezes, mas ele deixou o conteúdo no canal, as pessoas que quiserem conseguem visualizar. Hoje, se você clicar aqui no meu perfil do Instagram, você vai ter a possibilidade de assistir e a gente vai poder tirar dúvidas das pessoas durante a live, que é uma forma que eu utilizo, que é extremamente importante de interação com vocês. Às vezes no dia a dia a gente não consegue responder as dúvidas das pessoas, mas durante a live a gente tem esse privilégio, tem essa oportunidade de conversar. E também reforço que amanhã eu vou conversar com vocês sobre alho, cebola e imunidade, né, em relação ao câncer. Então vai ser nosso assunto do sábado, para que nós possamos conversar um pouquinho mais. E também reforço mais uma vez o convite para você clicar no link da bio, selecionar Telegram, fazer o seu cadastro e você pronto, já vai ter acesso a uma informação adequada para a melhora da imunidade, do diagnóstico, a cura do câncer, que é o objetivo do que eu faço hoje na internet, o objetivo que eu venho trazendo para vocês todos os dias. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação.